Ei, você mesmo, você quer ser um pregador? Você quer pregar a palavra de Deus? Se você tem esse desejo no seu coração, eu trouxe um conteúdo para ver se eu consigo ajudar você de alguma maneira. Você que já prega a palavra do Senhor, também veja esse vídeo até o final e coloca nos comentários se você concorda, se não concorda, se você faria diferente ou falaria algo diferente. Fica à vontade. Você que quer ser um pregador ou você que já é um pregador, o que nós vamos ver nesse vídeo é alguns passo a passos importantes na hora de uma pregação ou como montar uma pregação, né? Então nós vamos falar a partir desse momento. Vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo que você tem que entender é que para você ser um pregador, primeiro, você precisa ter um chamado, certo? Porque cada um tem um chamado, cada um Deus tem algo para ele, ou seja, uns Deus tem um chamado para músico, outros para louvar, outros para pregar, outros para curar, né? Então cada um Deus chamou de uma forma. Então você precisa saber qual é o teu chamado. Então vamos lá, analisamos. O meu chamado é para ser um preletor ou uma preletora da palavra de Deus. Então, ok, vamos iniciar a partir de agora, certo? Então você já identificou que o teu chamado é pregar a palavra do Senhor, que louvar não é com você, assim comigo também. Eu não sei louvar, né? Eu sei falar, mas louvar mesmo não é comigo. Quando eu louvo lá na igreja, os irmãos falam: oh, meu Deus, misericórdia. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro passo para você ser um pregador. Primeiro passo é oração. A oração é a base de tudo. Primeiro você precisa orar. Orar a Deus, orar sem cessar. Orar mesmo, buscar, clamar a Deus. Ou seja, o primeiro passo para você iniciar um ministério de pregador, de pregadora da palavra do Senhor é oração. E o que é oração? A oração é falar com Deus. Ou seja, eu tenho livre acesso de falar diretamente com Deus. E como é que eu vou pregar a palavra se eu não falar com Deus? Se eu não pedir a ajuda a Deus? Se eu não pedir sabedoria a Deus? Ou seja, o que eu preciso fazer é orar. A primeira coisa, então, já começa de hoje. Começa a orar de hoje. Começa a buscar a Deus de hoje. Segundo, leitura da palavra. Por quê? A leitura da palavra, ela vai te trazer o conhecimento. Você já fez uma prova sem estudar? Eu acredito que não, né? E se você fez uma prova sem estudar, eu acredito que você tirou uma nota baixíssima. Por quê? Porque você não tinha sabedoria daquilo que estava sendo falado. Ou seja, o que Deus nos ensina é orar, que é falar diretamente com Ele, ter o conhecimento dele, porque Cristo é a palavra. Então, se eu não tenho conhecimento de Cristo, como eu vou pregar Cristo para outra pessoa? Como que eu vou pregar a palavra de Cristo para outra pessoa? Então, ou seja, eu preciso entender que Cristo é a minha base principal. E eu só vou conseguir pregar a palavra dele se eu souber quem é ele, se eu souber o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na tua vida, qual foi o relato histórico que está escrito na Bíblia, desde o princípio até o fim, desde Gênesis até Apocalipse. Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso buscar o conhecimento, porque eu não consigo pregar a palavra de Deus sem estudar aquilo que foi me passado. Vamos lá. Porquê da leitura bíblica? Vamos lá que você vai pregar em um tema. Alguém te dá um tema, certo? 10:46.
Do versículo 46 em diante, está falando de um tópico, que é o cego de Jericó. Agora, do 46 anterior, está falando outros tópicos. Então, eu não posso ficar preso apenas do versículo 46 em diante. Eu preciso entender o contexto dessa mensagem. Eu preciso entender o costume, eu preciso saber a época, eu preciso saber como funcionava, como era, né, antigamente. Então, isso eu vou trazer o quê? Eu vou trazer conhecimentos para aquele que não sabe, para aqueles que não têm. Ou seja, você vai pregar sobre Bartimeu, então você tem que saber qual foi a época e por que Bartimeu ficou cego. Se eu te fazer essa pergunta, será que você vai saber me responder? É dessa forma que é a leitura bíblica. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo está falando sobre Bartimeu. Só que a palavra de Deus só cita o nome do pai de Bartimeu, que é Timeu. E Timeu tem uma história. Você sabe qual é a história de Timeu? Se você não sabe, pesquisa aí. Vamos procurar saber quem é Timeu e por que Bartimeu ficou cego. Esse é o verdadeiro costume, né? Esse que é o verdadeiro contexto que nós vamos ver da época. O porquê que Bartimeu usava uma capa, o porquê que Bartimeu vivia pelas estradas, né? Pelas beiras de estradas. Tudo isso nós precisamos saber e só vamos saber com o passo a passo da leitura bíblica, o que é ler a palavra do Senhor, ter o conhecimento daquilo que você está falando, ser autoconfiante dentro daquilo que você está passando, né, para a igreja, para aqueles que estão ao seu redor. Então, hoje, nós estamos aprendendo o primeiro e o segundo passo. O primeiro passo é oração, orar, falar com Deus. O segundo passo é leitura da palavra, ou seja, conhecer aquilo que você está falando, ok? Esse vídeo vai estar parando por aqui, vai ser a parte 1. E você que se interessou, né, de estar vendo, de estar aprendendo, vamos estar seguindo os outros vídeos que eu vou estar postando, parte 2, 3 e 4, quantas partes for preciso para te passar todo esse conteúdo, coisas que você não encontra no Google, ok? Então, se você gostou, deixe sua curtida e vamos estar ouvindo os próximos vídeos que eu creio que está sendo bênção para você. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.